Tragédia em Ribeirão Preto reacende o alerta. Uso de cerol e outros cortantes é proibido, pode causar graves ferimentos e até levar à morte, como aconteceu com o garotinho de 7 anos. A fiscalização será intensificada na cidade, principalmente para quem comercializa esses materiais, mas é preciso colaboração de toda a sociedade. O mês de junho marca o início da temporada que antecede as férias escolares e traz também a chegada dos ventos mais fortes. Com isso, a criançada aproveita o tempo livre para empinar pipa. A brincadeira é divertida, mas precisa de cuidados para evitar acidentes. Usar linha cortante? Nem pensar. É uma infelicidade a gente constatar que o uso do cerol, que o uso das linhas com cerol, virou uma prática, virou um hábito arraigado na nossa juventude, envolvendo inclusive pessoas adultas, no brinquedo de usar, de empinar pipa com essas linhas cortantes. O uso de materiais cortantes em pipas, como a linha chilena e o cerol, são proibidos no estado de São Paulo devido aos riscos de acidentes graves e fatais. A multa para quem descumpre essas regras pode passar dos R$ 1.300. Para quem comercializa esse tipo de material, a multa é mais salgada e pode chegar até R$ 132 mil. Em Ribeirão Preto, desde 1997, também está em vigor uma lei municipal que proíbe o uso do cerol. A fiscalização é feita pelo setor responsável da prefeitura, que atua principalmente para identificar quem comercializa esse tipo de material. A fiscalização geral já fiscaliza esses estabelecimentos o ano todo, né? E nesse período que agora é pré-férias e até agosto, nós vamos intensificar essas fiscalizações. Nós chegamos no estabelecimento e se o dono tiver comercializando linha com cerol ou linha chilena, ele pode ser autuado até R$ 5.500, ter o seu estabelecimento fechado e o alvará cassado. Para identificar, nós só podemos fazer através de fiscalização, que acontece esporadicamente, que acontece eventualmente. Vamos lembrar que a fiscalização geral da prefeitura atua também com um número limitado de fiscais, né? E que os comércios, em geral, são clandestinos desse tipo de material. Você não encontra cerol ou linha cortante em grandes papelarias ou livrarias ou em produtos que vendem material para confeccionar pipa e papagaio. Se encontra menores com pipa com cerol, chamamos os pais, faz termo de responsabilidade e orientamos os pais. O trabalho de fiscalização deve ser intensificado no Jardim Zara e em outras áreas da cidade. A ação foi anunciada após a morte de Radiel Kelvin Lima, de 7 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. O garoto andava de bicicleta quando a linha enroscou na roda traseira e acabou sendo puxado em volta do corpo. Ele chegou a ser levado com vida para a UPA 13 de Maio, mas não resistiu aos ferimentos. Uma fatalidade, sem dúvida alguma. Infelizmente, isso marca uma tendência, né? Todo ano e nesta época do ano, Ribeirão Preto registra pelo menos um óbito por conta de acidente com cerol. Cerol, linha chilena, produtos cortantes. Empinar pipa com responsabilidade é dever de todos. Eu chamo a atenção também para o adulto, né? O adulto que porventura, e não é proibido soltar pipa, mas porventura aí faça uso de cerol ou até incentiva uma criança ou um adolescente a usar o cerol, pare com isso. Porque ontem tivemos essa vítima aí de 7 anos, mas pode ser alguém da sua família, pode ser um motociclista, pode ser um ciclista. Eu acho importante que os pais, sobretudo, se conscientizem, que os pais estejam atentos à conduta dos filhos, não no sentido de puni-los, mas no sentido de protegê-los. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E caso você identifique algum estabelecimento, algum comércio vendendo linha cortante, como o cerol ou mesmo linha chilena, é importante denunciar através dos telefones 156, também o 190 e o 181. Seguimos falando sobre isso agora com o advogado criminalista Jean Alves. Doutor, bem-vindo aqui, prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Doutor, quem faz o uso então da linha com cerol, da linha chilena, pode se enquadrar em qual tipo de crime ou quais tipos de crime? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, infelizmente, mais uma fatalidade que acomete Ribeirão Preto, mas é uma fatalidade previsível. Isto é,
nós temos um problema crônico em Ribeirão Preto, a fiscalização é deficiente, embora esteja melhorando, não há ausência de legislação, ou seja, nós temos lei estadual, lei federal e lei municipal específica que discipline a matéria. Então, antes de adentrarmos especificamente na política criminal, que deve ser eficiente para o combate efetivo a essa situação que gera tantas tragédias e tantas mortes anualmente em Ribeirão Preto, nós temos que trabalhar uma política de prevenção educativa. Então, é muito importante que o poder público local, especialmente o executivo, alinhado com a Câmara dos Vereadores, promovam essas políticas públicas educacionais na base, estando nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio, trabalhando conjuntamente com os professores, no sentido de levar o conhecimento, a responsabilização e o perigo dessa prática. Respondendo especificamente a sua pergunta, sim, nós temos um crime de caráter subsidiário, ou seja, aquele que por si só, sem produzir um resultado naturalístico, é considerado como crime pela legislação, que é o artigo 132 do Código Penal. A exposição à vida ou à saúde de qualquer pessoa pode levar até a pena de 1 ano de reclusão. Agora, se de fato acontece a produção do resultado, alguém se fere, nós temos o crime de lesão corporal, a depender da extensão da lesão, de natureza grave ou gravíssima, ou até mesmo aquele que causa a morte da pessoa. Aquele que estava soltando a pipa com esse tipo de material responderá pelo crime de homicídio. E também não devemos esquecer que, quando se tratar de criança e adolescente, nós temos a responsabilidade pela omissão penalmente relevante. Isto é, os pais que têm o dever de cuidado para com os seus filhos e não estejam atentos a essas, podem também responder especificamente pelo dano causado por seus filhos mediante essa combinação legislativa que é a omissão penalmente relevante. Doutor, rapidamente, por gentileza, então é importante bater em cima desses estabelecimentos que continuam comercializando esses produtos ilegalmente, né? Sim, se de fato uma estratégia de política de prevenção geral é a educativa, uma política de prevenção especial é que a fiscalização esteja atenta a esses estabelecimentos e, de acordo com o ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê penas específicas para quem manter em depósito, ou seja, estar à disposição a comercialização dessas linhas ou qualquer material que possa ser utilizado para essa finalidade. Isto é, o comerciante será responsabilizado criminalmente, artigo 7º do ECA, e cabe também tanto uma ação conjunta da fiscalização geral em atuação com a Guarda Civil Metropolitana e também a Polícia Militar, a fim do combate efetivo dessas práticas para que demais tragédias como essa possam ser evitáveis. Advogado criminalista Jean Alves, agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor. Um abraço e até a próxima, viu? Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.